Olá pessoal, hoje a gente vai discutir outra estratégia para pensar como gerar o senso de completude de tarefas, como gerar a sensação que o seu trabalho está avançando de escrita. E essa proposta é voltada para gerar principalmente monitoramento do seu ato de escrever. Parece ser estranho dizer que a gente vai monitorar, como assim eu vou monitorar a minha escrita? E aqui já falo algo de princípio. Escritores profissionais geralmente não falam, mas quase todos têm algum mecanismo de acompanhamento de como a escrita deles está avançando em termos de qualidade e número de páginas e número de palavras escritas, né? Então, muitos escritores dedicam tempo substancial do seu cotidiano para implementarem mecanismos que aumentam a probabilidade de escreverem mais e com mais satisfação. E aqui eu não estou falando de escritores só acadêmicos, não. Estou falando de escritores também de ficção, jornalistas. Geralmente são pessoas que criam mecanismos no cotidiano de se automonitorar. Nesse sentido, um automonitoramento é algo que a gente já faz no nosso dia a dia. Todo mundo se automonitora de maneira consciente ou inconsciente. De maneira consciente ou consciente, você observa como você está comendo, como você está conversando com as pessoas, como você está fazendo exercício físico ou não, e etc. Só que no caso da escrita, a proposta é que você faça isso de maneira deliberada. Se automonitorar de maneira deliberada. Por quê? No campo da psicologia da aprendizagem, a gente tem uma informação muito interessante do ponto de vista do efeito do automonitoramento deliberado, é que, à medida que você automonitora um comportamento, você tende a aumentar a frequência desse comportamento caso o seu desejo seja aumentar a frequência de comportamento. Ou você tende a diminuir a frequência de comportamento caso o seu objetivo seja diminuir a frequência daquele comportamento. Por exemplo, pessoas que automonitoram o comportamento delas de ingerir determinados tipos de alimento ou bebidas tendem a diminuir o consumo à medida que ela simplesmente registra num aplicativo ou numa folha esse comportamento. Então, nesse sentido, se automonitorar produz efeito no próprio comportamento. Vamos pensar alguns exemplos aqui de automonitoramento que a gente pode usar. Número de páginas escritas. Você pode automonitorar quantas páginas você quer escrever por dia, por semana, por mês, por ano, etc. Número de palavras, você também pode monitorar. Por exemplo, eu monitoro geralmente quando eu estou escrevendo, que eu gosto de escrever 270 palavras num dia. Por que 270 palavras? 270 palavras quase sempre corresponde ali a mais ou menos uma página, espaço duplo, letra 11 ou 12, o que já me satisfaz. Também dá para monitorar o tempo com a escrita, né? Quanto tempo você vai escrever por dia. E você também pode monitorar os sentimentos e os pensamentos envolvidos no processo de escrever. E sim, você pode criar escalas para isso. Qual que é o efeito concreto do automonitoramento? O efeito do automonitoramento é o que alguns pesquisadores vão chamar de efeito de reatividade. Ou seja, quando você registra, isso volta um efeito comportamental sobre você. Você sente satisfação por ter registrado o seu desempenho. Obviamente, se esse desempenho está próximo daquele esperado. Se ele não está próximo do esperado, geralmente ele vai te dar pistas do quão longe ou do quão perto você está de realizar esse tipo de tarefa. Esse daqui é um artigo famoso, né, do Irving Wallace, numa revista famosa de psicologia aplicada, estudando o comportamento de vários escritores famosos. Balzac, o poeta Keats, vários outros escritores, mostrando que, no cotidiano desses importantes nomes da literatura, eles registravam o próprio comportamento de escrever. Eles criavam tabelas para registrar, eles criavam gráficos, eles criavam diários de meta e de registro do número de páginas e do número de palavras escritas. A maioria desses escritores tinham metas para o dia deles, o que parece estranho, né? Quando a gente vai lá e pensa na imagem romântica do escritor escrevendo totalmente sem controle. A gente vê que essas pessoas criavam condições para gerar senso que o dia delas tinha atingido a meta de escrita. O que acontece é que muitos dos escritores, o que o Wallace vai identificar na pesquisa dele,
e ele mesmo vai falar dele, muitos escritores não assumem publicamente que usam métodos de automonitoramento, porque supostamente isso tiraria o valor da escrita deles. Vamos ler uma citação aí que revela isso, do próprio Wallace. Ele vai falar: eu nunca havia contado a ninguém sobre esses gráficos. Ele usava gráficos para registrar o número de páginas que ele estava escrevendo por dia, porque sempre temi que a existência deles fosse considerada excêntrica ou não literária. Mas ao longo dos anos aprendi que seu uso tem sido comum entre romancistas conhecidos do passado. Tá? Aí o exemplo do gráfico que ele usava, num lado ele colocava a meta, no outro ele colocava o número de páginas alcançadas e no outro ele colocava alguma referência sobre algum sentimento, algum pensamento sobre a escrita. Tá? Aqui é um gráfico, é um software, né? Na verdade uma planilha do Excel, na verdade, que eu uso, que ela é retirada de páginas na internet. Se você colocar em páginas da internet, planilha de contadores de palavras para escrita, vocês vão achar muitas. Essa daí é quando eu estava escrevendo um artigo. O meu plano era escrever no máximo 270 palavras por dia. E como vocês verão, quase todos os dias eu escrevi mais que 270 palavras. Porque como eu coloquei a meta baixa naquele contexto, porque eu conseguiria escrever mais de 270 palavras, tendo em vista o conhecimento que eu tinha no tema, quase sempre eu conseguia escrever mais. E isso gerava muita satisfação. Então vamos lembrar algumas regras para colocar o automonitoramento em prática. Autorregistrar seu comportamento de escrita não diminui o valor do seu trabalho. Essa é a primeira regra que você tem que saber. Isso não significa que se você está registrando, você está sendo obsessivo, você está sendo neurótico com a sua escrita. Não. Você está tratando a sua escrita como um trabalho. E mais do que isso, você está criando condições para fortalecer o comportamento de escrever. Porque esse simples procedimento gera muita satisfação. Segundo, você tem que lembrar que é isso que muitos escritores e escritoras experientes fazem no seu cotidiano. Isso não é algo do nível da excentricidade, como muitos pensariam. É uma prática comum, mas pouco divulgada. Você não precisa mostrar para ninguém que monitoriza seu comportamento de escrever. Se você achar que isso vai manchar sua imagem como escritor ou escritora, você não precisa mostrar. É uma prática privada, você faça para você mesmo. Mas eu sempre gosto de mostrar, até para incentivar outros colegas nossos que estão sofrendo com a escrita a adotar esse tipo de prática. Mas lembre, sempre colocar metas realistas e, de preferência, abaixo do nível que você estava atingindo anteriormente a iniciar esse procedimento. Se no passado você sabia que conseguia escrever meia página por dia, coloque, sei lá, um parágrafo só por dia, e depois você vai aumentando o número de exigências, de número de palavras, de páginas e etc. Tá ok? Espero que essa dica também seja útil e acredite também, é uma dica aparentemente simples, mas que tem muito efeito aí no comportamento de escrita. Ok? Obrigado, pessoal.